Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que o brasileiro não pratica muito e que tem aí uma interferência na vida dele como um todo, também da sociedade, do governo, enfim. É uma estrutura que mexe com o todo, mas que a nossa cultura ainda é muito pouco praticada esse tipo, né, de ação, que é o investimento. Porque o brasileiro, quando fala em investimento, ele imagina que para ser um investidor você precisa começar com milhões, com milhares, enfim. As pessoas têm uma ideia de que investir tem que começar com muito dinheiro. E não necessariamente. Você pode começar aos poucos e ganhando terreno com isso, né? Fazendo com que seus investimentos venham crescendo. Como, por exemplo, fundos imobiliários e ações. Você pode investir e fazer com que os rendimentos você consiga aí fazer aportes, né, do seu próprio bolso mensalmente e também do próprio rendimento você fazer um reinvestimento. Por exemplo, o fundo imobiliário vai lhe pagar o que mais paga, né, que vai lhe pagar provavelmente todos ou quase todos vão lhe pagar mensalmente os proventos. A diferença dos nomes, né, do fundo imobiliário para ações é que para o fundo imobiliário diz-se proventos, né, e das ações são os dividendos, né, porque proventos vem de algo que é dos aluguéis ou às vezes fundos imobiliários atrelados aí a desenvolvimento de imóveis e também a dívidas imobiliárias, né, que são corrigidas aí. Cada fundo tem um índice de empréstimo, que pode ser IPCA, pode ser CDI, enfim, cada um vai ter lá. E aí a gente pode estar falando disso futuramente aí, ou você pode pesquisar essas diferenças de investimentos e correções. E então é isso, você consegue investir e fazer com que esses lucros você reaporte. Por exemplo, se você investir das cotas mais baixas hoje é o MXRF11, né, fundo imobiliário, e ele está em média aí R$ 10, né, que a média entre ele vai oscilar para cima para baixo, na média R$ 10. Então, se você investir aí R$ 1.000, basicamente você vai receber R$ 10, né, que a média está aí 1% de rendimento, R$ 10 de volta no próximo mês de proventos que você vai receber. Então, automaticamente você vai poder aplicar esses 10, né? Então, se o mês que vem você não tiver mais 1.000 para aplicar, você já tem 10 que está vindo. E aí você já compra mais uma cota e assim sucessivamente, fazendo o chamado bola de neve. Quanto mais você compra, mais você ganha. Quanto mais você ganha, mais você reaporta, né? E isso vai virando um ciclo. Nas ações, elas têm umas variações diferentes de prazo de pagamento, de acordo com cada empresa, né? São muito poucas que pagam mensalmente. Alguns bancos como o Bradesco e Itaú pagam, né? Mas são muito poucos que pagam mensalmente. Aí altera para trimestralmente, semestralmente, anualmente, e dependendo da empresa ela não vai pagar, né, dividendos, porque ela vai escolher reaportar isso para a empresa, reinvestir, e aí o acionista acaba não recebendo ou recebendo muito pouco. Então você tem que planejar em quais ações você vai investir estrategicamente. Empresas já grandes, que ela provavelmente vai lhe pagar só dividendos, mesmo assim ela deixa uma parte ali para o reinvestimento, mas muito menor, ou empresas ainda pequenas, que elas vão lhe pagar pouco ou quase nada e às vezes nada, né? Dependendo também, tanto grande quanto pequena. Se tiver prejuízo, não vai pagar dividendo, porque não tem de onde tirar, né? Dividendo é o lucro. A empresa não está lhe dando dinheiro porque você colocou dinheiro lá, é o lucro. Se ela deu lucro, de acordo ao lucro, ela vai lhe pagar. Então, empresas pequenas que precisam crescer,
Então elas vão pagar ainda muito pouco porque ela vai reaportar. Mas você pode estar ganhando aí na valorização da ação, que é aí para um evento futuro, ou de aumento de capital, ou de você vender esta ação lá na frente, né? E aí vai de acordo ao planejamento do seu investimento. Então, agora, quais impactos na sua vida, né? Na vida, você vai ter, quando você começa a investir, você começa a gerir, né, melhor a sua vida no todo, porque você vai começar a analisar, né, entender como são as gestões da empresa. Não pense no investimento, simplesmente colocar o dinheiro lá e esperar que ele aconteça alguma coisa. As empresas têm relatórios, as empresas têm ali o seu funcionamento, as empresas têm o mercado, como que ela está no mercado, né? Então você precisa acompanhar tudo isso, você precisa estar atento ao que acontece nas empresas. E aí, se você faz esse acompanhamento, você consegue trazer isso para a vida também. Então você começa a gerir melhor o seu patrimônio dentro de casa, seus investimentos, no que você vai comprar, no que você vai gastar. Então tudo isso altera na sua vida, né? Para os negócios, para os seus negócios também, você vai passar a entender como é que uma empresa faz suas compras, como é que uma empresa faz sua gestão de patrimônio, né? Inclusive nos próprios dividendos, tem empresas, como exemplo a Itaúsa, tem momentos que ela vai pagar um pouco mais de dividendos, tem momentos que ela praticamente não paga, porque ela está comprando empresas, que são as holdings, né, chamadas. A Itaúsa é um conjunto de empresas, que, né, a principal empresa dentre essas é o Itaú, mas ela tem aí outras empresas no grupo. Então você passa a entender, né, como gerir, que momento, qual a oportunidade de compra de algum investimento. Então serve para isso também, você passar a entender o seu plano financeiro de vida, né? Para a sociedade, né? Porque a gente tem até muito tempo, hoje tem modificado cada vez mais isso, mas a gente tem até muito tempo a poupança como o principal investimento, né, do brasileiro. Então, né, não seria nem um investimento, né, seria guardar dinheiro. Basicamente não dá para considerar investimento a poupança, mas é onde as pessoas ainda guardavam dinheiro. E na poupança ela só serve simplesmente para o banco, né, trabalhar seu dinheiro. Ela não está modificando ali a sociedade. E quando você investe, esse dinheiro vai de fato para o mercado. Se você investe na Itaúsa, que a gente deu exemplo aqui, a Itaúsa tem mais dinheiro em caixa que vai, né, para o mercado, que ela pode aumentar assim, o desenvolvimento, né, do próprio Itaú, por exemplo, das empresas que faz parte ali, e automaticamente isso aumenta emprego, né? Que é uma das questões aí, não estou pendendo parte política, mas a política não é aí o presidente atual falando da questão de que o mercado não tem nada a ver com que a economia política está, mas o mercado que conduz, porque inclusive o próprio emprego, né, quando, né, muitas pessoas falam que o anterior não beneficiava o empregado, porque só beneficiava os ricos, mas quem dá emprego? Como é que pobre dá emprego para pobre? Não tem saída, não tem como. E aí o próprio emprego, a própria valorização da mão de obra acontece quando existe isso, né? Estude a engenharia do consentimento e você vai entender qual é a engrenagem que tudo isso faz. Então, se você investe, as empresas estão crescendo, estão contratando, a própria mão de obra vai se valorizar, porque quanto menos desemprego, maior o salário, né? Você vai ter escassez de mão de obra no mercado, e aí automaticamente o salário vai aumentar. O desemprego aumentando, o salário vai abaixar, porque tem muita gente desempregada, muita gente concorrida. Amanhã o patrão pode mandar embora e tem outro ali na fila esperando, né?
Isso faz parte da engenharia do consentimento. Então, estude isso e veja como alguns mercados, ou o mercado, né, internacional como um todo, faz toda essa engrenagem. E se as empresas crescem, os empregos crescem, esse equilíbrio fica melhor também para o trabalhador, também para a empresa, que vai lucrar muito mais. Então, é uma engrenagem que vai funcionar num perfeito equilíbrio, né? Onde todos vão ganhar mais. Não tem essa de brigar ricos contra pobres, pobres contra ricos. Não tem essa disputa. Se você olhar para esse sentido de que vai crescer, as coisas melhoram até mesmo para o país, né? Que vai gerar um imposto, vai gerar crescimento. Isso retorna também ao país. Mas só que às vezes, né, a maioria política não tem essa visão, ou não quer ter, ou não quer que as pessoas cresçam. Eu não vou julgar aqui, né, até porque nem eu sei quais pensamentos deles, o que pensam, se não enxergou isto, ou se simplesmente é uma intenção de manter a sociedade, né, como toda ali refém do Estado, onde ela passa a depender de seguro-desemprego, que não é do Estado, né? O Estado simplesmente faz a gestão. Você que paga seu seguro-desemprego, ele está simplesmente sendo retido para voltar lá na frente com uma pequena correção. Então não existe pagamento do Estado. Então, quando você passa a aumentar esse aporte de investimentos, automaticamente a empresa cresce, o país cresce, o emprego cresce, todo mundo cresce, e é uma engrenagem que vai funcionando, né, continuamente, né? Então, o investimento ele engloba a parte como todo, seja na vida pessoal, profissional, social, do país, do desenvolvimento. E aí você pode, igual comentei inicialmente, partir ali de pequenos investimentos para você até mesmo começar a entender, né, como é que funciona. Existe aí também os investimentos do Tesouro Direto, mas basicamente é aquilo que eu acabei de comentar. No sentido do todo como crescimento, os investimentos de ações e fundos imobiliários, ele proporciona muito maior crescimento do que o Tesouro Direto. Talvez em rendimento, neste momento, por exemplo, pode estar maior essa renda fixa, né? Mas, e a longo prazo? Será que vai sustentar? Ou será que uma ação, por exemplo, ela pode, daqui a 10 anos, ter muito mais resultado porque ela está pagando proventos, e aí você faz essa bola de neve do juro composto, e aí essa valorização da ação vem, e aí tudo vai crescer, e isso, né, tem o abastecimento do mercado, conforme eu falei, dessa engrenagem que vai funcionar. Então, quando os juros sobem, é um dos momentos que a engrenagem trava, e por isso as ações desvalorizam, porque vai sair investidor, porque as ações não estão valendo a pena, né? Especuladores principalmente vão fugir ainda mais, né? Investidores de fato podem inclusive, né, permanecer nesse momento, porque compra-se na baixa, né, e vende-se na alta, ou, né, alguns investidores, ou a maioria deles investidores de fato, nem vende. Isso faz parte de um plano de aquisição para a vida, não é a longo prazo, é para a vida toda durante você viver. Porque estas ações vão garantir um retorno de uma aposentadoria, de um rendimento, se você está dormindo, se você está na praia, ou se você está trabalhando no seu trabalho. Você não precisa estar na empresa onde você investiu para que isso venha a você, os rendimentos. É o chamado rendimentos de renda passiva, onde você trabalhou antes, colocou o seu dinheiro hoje, e amanhã ele vai vir, independe de onde você esteja, né? Mas você precisa ter muita responsabilidade, né, para começar a investir, porque as ações, ela não é um jogo como muitos veem, e ela oferece riscos. Então você precisa aprender quais os riscos. Uma empresa pode quebrar, um fundo imobiliário também pode, né, fechar,
E o fundo imobiliário, por exemplo, se é de tijolos, né, que são shoppings, lajes, ainda que ele acabe, basicamente ele tem um patrimônio que vai ser vendido e retornado aos cotistas. Então, ele tem pode ter sua desvalorização, né, mas levado a zero é pouco provável, né? E as empresas, sim, as empresas podem, né, entrar em dívidas grandes e aí ter a liquidação aí, né, e de repente você ter, sim, né, seu patrimônio acabado ali. Mas fique atento, né, cada empresa vai estar ali oferecendo sinais de que isso pode estar acontecendo, de que ela está prestes a falir. Então não abrace uma empresa aí como seu guardião, como sua saída. Se você realmente tem ali uma noção de que isso vai acontecer, você às vezes até consegue sair, às vezes com prejuízo, mas consegue. Então fique atento ao mercado, que ele sempre vai direcionar de acordo com que você esteja informado, né? Mas tem todas as regras, tem todo esse tempo, e existe aí muitas empresas sim que dão, né, grandes lucros, tanto na valorização quanto nos dividendos. E então, se você estudar o mercado, você entender, vai começar a ter bons lucros. Comece, ainda que, igual comentei, do MXRF, que custa R$10 a cota. Comece com R$10. Se você não tem aí um grande, né, patrimônio, comece com quanto você puder, e nunca comece com tudo que você tem, né? Nunca coloque aquele dinheiro que você vai precisar daqui a um ano em ações, em fundos imobiliários, porque daqui a um ano ele pode valer menos, e ele vale menos se você vender. Se você não vendeu, se ele vale menos ou vale mais, ali é só uma teoria, tá? Só no papel, né? Se você não movimentar, é só teoria. Mas se você precisa desse dinheiro, não assuma esse risco, porque pode ser que ele venha cair de valor e aí você tem prejuízos, né? Então é para longo prazo, é médio, longo prazo, e se possível para a vida toda, né? Ações e fundo imobiliário. Aí você, nesse caso, escolha aí os títulos, né, do Tesouro, porque eles valores que você vai precisar um pouco mais curto de tempo. Invista em renda fixa, que aí você vai ter uma segurança um pouco mais confortável para resgate, né? Sem surpresas aí de ter caído. No máximo aí você vai pagar mais impostos, né? Porque os Tesouro Direto, você vai ter o imposto de acordo ao tempo que fica, de acordo à letra do tesouro que você vai comprar. Então entenda isso também, porque isso vai fazer a diferença aí do qual vai ser a sua lucratividade, né? Então fique atento, estude seu perfil, o investir vai fazer com que você vai se lapidando, vai se entendendo do que você mais se encaixa aí no mercado financeiro. E não tem mágica, você não vai ficar rico da noite para o dia, né? E inclusive tudo depende de aportes, né? Pode ser que nem fique rico, mas no mínimo aí você vai aumentar seus rendimentos, porque também riqueza é uma questão de fugiu a palavra agora, mas é relativo, né? De relatividade. Porque riqueza para uns é ter 1 milhão, riqueza para outros é ter qualidade de vida, riqueza para outros é 1 bilhão. Então, tenha seu objetivo alcançado, isso será a sua riqueza. Quando você alcançar o que você almejava, seja ganhar 2 mil por dia, seja poder estar com a sua família, seja ter 1 milhão, seja ter 1 bilhão, né? Quando você alcançar o seu objetivo, esta é a sua riqueza. Então trabalhe pelo seu objetivo, invista pelo seu objetivo e não por aquilo que alguém definiu, né? Não posso eu definir o que será objetivamente